Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre PetroRio. A PetroRio multiplicou seu valor por pouco mais de 6 vezes em um período de pouco mais de um ano. Então você deve estar se imaginando, será que eu devo comprar? Será que eu devo vender? Por que será que a PetroRio se valorizou tanto? Será que eu cheguei atrasado? Será que não é mais hora de comprar? Será que eu perdi esse bonde da PetroRio subindo demais? Se você não sabe por que ela está subindo tanto e você não sabe se ainda dá tempo de você entrar, eu peço que acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou fazer uma avaliação completa da empresa e você vai entender passo a passo o que está acontecendo com essa empresa e por que ela se valorizou tanto. E você vai também conseguir tomar suas próprias decisões baseadas na avaliação que eu vou fazer aqui sobre essa empresa. Então, em 11 de setembro de 2015, a PetroRio estava custando algo em torno de 89 centavos a ação. Em 16 de abril de 2021, ela chegou a custar R$ 98. Então, ela multiplicou por mais de 100 vezes o seu valor nesse período. Então, se você tem ações da PetroRio, se você está pensando em comprar, se você está pensando em vender, eu acho que esse vídeo é para você. Talvez você esteja achando ela muito cara, ou talvez você esteja querendo comprar mais dela porque acha que ainda vai subir. Então, se você está indeciso e se você não sabe se é a melhor hora de comprar ou de vender, esse vídeo é para você. Eu peço que você acompanhe até o final. Então, vamos lá, você vai aprender tudo sobre a empresa agora. Se a gente pegar todo o histórico da PetroRio, da cotação das ações da PetroRio, a gente vai ver que ela teve uma valorização expressiva. Em 2020, ela teve uma alta de aproximadamente 112%. Em 2021, essa alta, nesses 4 primeiros meses aí de 2021, a alta já é de aproximadamente 40%. Será que ela ainda tem espaço para subir mais ainda? Será que é uma oportunidade de comprar mais? Bom, então o que será que a PetroRio faz? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber antes de pensar em comprar ou vender essa empresa. Ela pega campos maduros de petróleo que outras empresas já exploravam ali, tiravam petróleo, mas que não eram mais interessante para essas empresas terminar de tirar todo o petróleo que tinha ali. Então a PetroRio compra esses campos maduros que já sabe-se que tem petróleo, e ela aumenta a sua eficiência fazendo o quê? Diminuindo os custos, diminuindo o preço da extração desse petróleo. Ela compra esses campos, aumenta a eficiência, diminui o custo e termina de extrair aquele petróleo que tem nesses campos maduros. Basicamente é isso que a PetroRio faz hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. A PetroRio, lá em 2008, ela nem se chamava PetroRio ainda. Ela era uma empresa que ela ainda tinha um capital fechado e o nome dela era BN16 Participações Limitada. No outro ano, em 2009, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores e ela passou a se chamar HRT Participações em Petróleo. Em 2011, a HRT, que hoje é a PetroRio, ela não tinha o mesmo modelo de negócios que a PetroRio tem hoje. O que a HRT fazia? Em 2011, a HRT ela adquiriu alguns campos de exploração e não teve sucesso. Era prejuízo atrás de prejuízo, isso lá atrás em 2011. E aí ela mudou esse modelo de negócios, vendeu esses campos de exploração que ela tinha e passou a comprar, adquirir campos maduros, que ela já sabia, tinha uma certa previsibilidade que tinha petróleo ali naqueles campos maduros de petróleo. E aí começou a mudar esse modelo de negócio. Já já eu vou te mostrar como era a cotação da PetroRio, que é a antiga HRT, e você vai ver o que foi que aconteceu com a cotação das ações da empresa na época que ela teve sucessivos prejuízos, nessa época que ela explorava esses campos e deu prejuízo. Então vou lhe mostrar já já, daqui a pouquinho. Fique aí, acompanhe comigo o vídeo até o final. Então o foco hoje da PetroRio é no investimento e na recuperação desses ativos que já estão em produção e na gestão eficiente desses reservatórios de petróleo. Vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Qual é o foco principal da PetroRio? Redução de custos. Então o que ela faz? Ela otimiza os processos operacionais, ela sempre procura soluções inovadoras para reduzir o custo. Consequentemente, ela aumenta a eficiência dela e sempre tem constantes aprimoramentos ali nos seus processos para estar sempre cortando custo, aumentando a eficiência e buscando novas tecnologias para conseguir sempre aumentar a margem, aumentar a eficiência e reduzir custo.
E o foco dela também é em crescimento através de novas aquisições. Como eu já falei, ela compra campos maduros e começa a extrair o petróleo desses campos maduros. Se ela começa a adquirir mais campos maduros de petróleo, ela começa a extrair mais petróleo daqueles campos. E dessa forma, ela consegue crescer ainda mais. Qual é o ponto muito positivo que eu vejo aqui da PetroRio? Isso é um parênteses que eu vou fazer aqui. A maioria dos diretores lá da PetroRio, eles têm grande participação em ações da PetroRio. O que isso quer dizer? Isso é o famoso skin in the game, ou seja, a pele desses diretores também está em risco junto com os acionistas, ou seja, eles querem que a empresa cresça também porque eles têm participação em ações dessa empresa. Então, se a empresa cresce, se os acionistas vão bem, eles também ganham dinheiro e com isso eles estão alinhados no crescimento da PetroRio e por isso é um ponto positivo que eles tenham essas ações da PetroRio. Agora você tem que saber quais são os ativos que a PetroRio tem. Hoje, em 2021, ela já é dona do Campo de Polvo. O Campo de Polvo ele está localizado a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele fica situado na Bacia de Campos. Foi o primeiro ativo, o primeiro campo maduro que a PetroRio adquiriu depois que ela mudou aquele modelo de negócio que ela tinha com a antiga HRT. Em 2016, ela investiu mais de 11 milhões de dólares para aumentar a extração do óleo desse campo. Esse investimento que ela fez, dos 11 milhões de dólares, vem conseguindo aumentar a vida útil desse campo. Por quê? Porque ela vai conseguir tirar petróleo daquele campo, explorar aquele campo durante mais tempo. Então vai aumentar a vida útil desse campo e por isso ela fez investimento para revitalizar, digamos assim, para aumentar a vida útil desse campo. Então esse foi o primeiro campo maduro, foi o Campo de Polvo. Em 2018, teve mais uma fase de revitalização, ela investiu um pouco mais de dinheiro para aumentar ainda mais a produção e a vida útil. Depois, em 2020, veio a terceira fase de revitalização desse mesmo campo e ela aumentou a produção. Só para vocês terem uma noção, em 2013, a vida útil desse Campo de Polvo ela foi estimada para terminar em 2017, ou seja, só tinha de 2013 a 2017 para explorar esse campo, mas hoje, depois de todo esse processo de revitalização, de investimento no campo, essa vida útil foi estendida até 2035. Para você ver como que a PetroRio foca ali no aumento da eficiência e aumentou demais a vida útil desse campo de polvo aí para extração de petróleo. Depois a PetroRio adquiriu o Campo de Frade. O Campo de Frade ele é localizado na Bacia de Campos também, a 125 quilômetros de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ele está também a 172 quilômetros do Campo de Polvo. O terceiro campo que a PetroRio adquiriu foi o Campo de Tubarão Martelo. O Campo de Tubarão Martelo ele também está situado na Bacia de Campos e ele está ao lado, é vizinho do Campo de Polvo. Ele só está a 7 quilômetros de distância do Campo de Polvo. E tem uma questão muito interessante nessa situação do Campo de Tubarão Martelo com o Campo de Polvo. Pelo fato de ter uma proximidade tão grande entre esses dois campos, a PetroRio ela começou a utilizar o mesmo... Existe um navio que ele tira esse petróleo, é chamado de FPSO. E pela proximidade dos dois campos, a PetroRio ela conseguiu unir o mesmo FPSO para os dois campos. Então ela vai diminuir muito esse custo. Isso é chamado de tieback, aumentando assim a sua eficiência, reduzindo o custo, aumentando sua margem e reduzindo o custo, que é o foco aí da PetroRio. Mais recentemente, a PetroRio adquiriu um novo campo chamado de Wahoo. Mais recentemente, a PetroRio adquiriu um outro campo chamado de Wahoo. Ele se situa mais ou menos de 30 a 35 quilômetros do Campo de Frade. Foi a última aquisição que a PetroRio fez, foi o Campo de Wahoo. Então é basicamente isso, para simplificar, que a PetroRio faz. Ela explora esses 4 campos atualmente, esses 4 campos maduros de petróleo, retira esse petróleo bruto e exporta, vende todo esse petróleo. E nesse meio termo aí, ela sempre busca reduzir os custos, sempre implementando novas tecnologias, aumentando a eficiência, cortando custos, soluções inovadoras para diminuir seus custos cada vez mais e aumentar a margem e a receita desses campos maduros de petróleo. E quais são os números da PetroRio? Veja só a média de produção de petróleo que ela teve nos últimos anos. Em 2015, ela conseguia extrair 7,9 mil barris de petróleo por dia. A média foi essa de 2015. Em 2016, ela extraía 8,2 mil barris de petróleo por dia. 2017, 7,3 mil barris de petróleo por dia. 2018, 11,7 mil barris de petróleo por dia. Final de 2019, ela já estava produzindo 24,5
19,5 mil barris de petróleo, sendo que a média de produção de 2019 inteiro foi de 19.200 barris de petróleo por dia. E no final de 2020, ela já chegou a produzir 31,7 mil barris de petróleo por dia, sendo a média de 2020 de 26.600 barris de petróleo por dia. Então você viu que a PetroRio vem conseguindo aumentar a sua produção de petróleo cada ano que passa. Por quê? Porque ela está conseguindo ter lucro, uma boa margem, está sobrando dinheiro, ela está comprando outros campos para aumentar ainda mais essa produção e com isso ela consegue crescer bastante. E eu vou te dizer uma coisa que você deveria olhar quando você for avaliar a PetroRio. Você não deveria olhar o lucro que a PetroRio tem normalmente em cada resultado. Essa é uma dica muito importante, tá? Por quê? Porque o lucro é muito impactado pela oscilação do câmbio. Por quê? Porque a PetroRio, ela tem dívidas em dólar. Então, quando o dólar sobe ou cai, esse lucro ele oscila, mas não no caixa da empresa, não no dinheiro que a empresa tem, mas sim nas despesas financeiras. É só uma forma contábil de aumentar o lucro ou diminuir. E por isso você não deveria olhar o lucro da PetroRio se ela está subindo ou caindo por conta dessas variações cambiais. Você deveria olhar, você deve olhar o EBITDA da PetroRio. Por quê? Porque é o lucro operacional, é aquele que ela de fato produz. É o lucro antes dos impostos, taxas, depreciações e amortizações. Então sempre que você for olhar, no caso da PetroRio, olhe o EBITDA e não o lucro, porque vai ser mais fácil de você entender o resultado dela olhando para o EBITDA. E veja só, eu não falei que o lucro oscila de acordo com a variação cambial do dólar subindo ou dólar caindo. Tem uma coisa muito interessante. Os custos da PetroRio, eles são mais ou menos metade em real, metade em dólar. E a receita da PetroRio é praticamente 100% em dólar. O custo dela vai ser um pouco em real e um pouco em dólar. Quando ela vende tudo para o exterior. Ela exporta tudo, então ela recebe tudo em dólar. O que acontece quando o dólar sobe e o real cai? É bom para a PetroRio. Quando o dólar cai e o real sobe, é muito ruim para a PetroRio. Por quê? Porque ela vai sempre receber em dólar, então para ela é bom que o dólar esteja alto. E se você é acionista e gosta de se proteger de alguma forma da desvalorização do real e a valorização do dólar, a PetroRio pode ser uma boa empresa porque ela é atrelada ao dólar. Ela é uma empresa dolarizada, digamos assim, porque ela ganha tudo em dólar. Agora eu quero que você veja um dado muito interessante que eu vou mostrar aqui para você agora. É o chamado lifting cost. O que é o lifting cost e o que ele importa para a PetroRio? O lifting cost, ele é basicamente, olha só, é o custo que a PetroRio tem para extrair cada barril de petróleo. Então olha só como que era o lifting cost dela em 2017, 2018, 2019, 2020. Ele chegou lá no auge em 2018 a custar $44 para extrair um barril de petróleo. Para extrair um barril de petróleo, ela gastava $44. O que isso significa? Se o petróleo ele tivesse abaixo desse valor de $44, nem valia a pena a PetroRio extrair petróleo porque ela ia ficar num prejuízo. Ela ia gastar mais para extrair do que para vender. E o que aconteceu? Ela foi, você vê qual é a característica dela? Reduzir custo, aumentar a eficiência. Ela foi aumentando a eficiência e reduzindo o custo e abaixando gradativamente esse lifting cost, que chegou lá no auge a $44,20 e hoje lá ao final do quarto trimestre de 2020, o lifting cost ali está em torno de 13 para $14 ali para extrair um barril de petróleo. Então ela diminuiu absurdamente o custo de extração do barril de petróleo, chegando ali no auge em 2018 a $44, em 2019 uma média de $22,90, em 2020 $14,50 e ela ainda está querendo reduzir ainda mais esse lifting cost para aumentar a margem e aumentar o lucro aí da PetroRio. E só para vocês terem uma noção, o preço médio do petróleo que a PetroRio usa, que é o chamado Brent, ele estava em 2019 uma média de $64 mais ou menos ali, em 2020 uma média de $43. Teve uma queda bem grande aí no preço do petróleo. E hoje ele já voltou a subir e já está no patamar de $60 a $64 em média o barril de petróleo para a PetroRio exportar esse petróleo aí. Tem outro detalhe curioso que a PetroRio fez recentemente. Ela fez um follow-on, que é para captar recursos para ela investir ainda mais. Ela conseguiu captar nesse follow-on mais de $2 bilhões, cerca de $370 milhões. O que ela pretende fazer com esse dinheiro
dinheiro que ela captou nesse follow-on, ela vai investir para comprar outros campos maduros para fazer outras aquisições. Então ela pretende ainda continuar crescendo bastante. Em contrapartida, para quem gosta de dividendos, a PetroRio não é uma boa empresa, porque tem lá no estatuto da empresa dizendo que a PetroRio vai pagar algo em torno de 0,001% do lucro em forma de dividendo, ou seja, praticamente nada, porque ela usa todo o lucro que ela tem para comprar outros campos para continuar crescendo. E se ela faz isso de maneira certeira e com alta rentabilidade, eu prefiro também que ela compre outros, use esse lucro para comprar outros campos maduros para continuar crescendo, porque a rentabilidade dela vai ser maior reinvestindo esse lucro do que dando para mim, e eu não consigo ter a mesma rentabilidade investindo em outras ações. Ela consegue rentabilizar o dinheiro do lucro que ela tem para crescer muito mais. E provavelmente é isso que ela vai continuar fazendo, então ela não vai distribuir dividendos, pelo menos no curto prazo, para conseguir crescer ainda mais fazendo novas aquisições. Só uma curiosidade sobre a PetroRio, eu estava lendo sobre a empresa antes de fazer essa aula para você, e eu vi que a PetroRio, ela sempre se esforça na qualidade e bem-estar dos seus colaboradores. Sabe o que a PetroRio faz? Ela fez durante o ano de 2020 aí, ela introduziu umas sessões de yoga online para os colaboradores, meditação, fisioterapia, academia, acompanhamento psicológico e outras medidas de bem-estar físico e mental para os seus colaboradores. Então ela foca e cuida dos seus colaboradores ali. Eu achei bastante interessante, boa curiosidade para trazer aqui para vocês. E o que está fazendo com que as ações da PetroRio subam tanto assim? Elas já se multiplicaram várias vezes. Eu diria que são basicamente 4 fatores. Primeiro, aquisições de novos campos maduros, ou seja, está crescendo muito. Aumento significativo da produção de barris de petróleo, ou seja, ela está comprando novos campos, então está aumentando essa produção e também está investindo na revitalização dos campos que ela já tem. Então está aumentando a produção daqueles campos que ela já tem e o tempo, a vida útil desses campos. Então esse é o segundo fator. O terceiro fator é o aumento do preço do petróleo. Então você viu que lá em 2020 ele estava em torno de 40 e poucos dólares, agora a gente já passou dos 60 dólares por barril de petróleo. Isso aumenta muito o lucro da PetroRio porque ela vende mais caro. Então a receita dela é maior e consequentemente o lucro também é maior. E o quarto fator é o aumento da eficiência e redução de custo dela. Você viu que o lifting cost está caindo bastante. Então ela está conseguindo aumentar muito a eficiência, reduzir custo, aumentar a margem e aumentar lucro. Então esses 4 fatores fazem com que as ações da PetroRio continuem subindo cada vez mais. Quais são os riscos que você tem que tomar cuidado ao investir na PetroRio? Primeiro risco, a PetroRio é uma empresa de exploração. Então pode acontecer algum acidente em alguma plataforma ali de petróleo e ter algum vazamento de petróleo no mar, algum desastre ambiental, alguma explosão em alguma plataforma, alguma morte ali de colaboradores, de funcionários da empresa. Então pode ter algum acidente, algum tipo de desastre desse tipo. Esse é um risco de investir na PetroRio. Qual o segundo risco? A queda no preço do petróleo. Você já viu que a PetroRio ela ganha quando o petróleo está em alta. Como a gente não tem como controlar, não tem como saber e não tem como prever, o petróleo é uma commodity que oscila de acordo com a oferta e demanda. Então a gente pode ter sim uma queda no preço do petróleo e a PetroRio afundar junto, porque o lucro dela vai cair demais. E o contrário também pode acontecer. Se a gente tiver uma disparada no preço do petróleo, a PetroRio vai continuar voando ainda mais. Terceiro risco é o risco cambial. Você já viu que ela lucra quando o dólar está alto. Por quê? Porque ela exporta todo o petróleo que ela extrai. Se o real se valorizar e o dólar cair, é ruim para a PetroRio. Então esse é um risco, o risco cambial, o risco do real se valorizar e o dólar cair, e vai ser ruim para a PetroRio. Então são basicamente esses 3 riscos aí que a gente percebe no investimento na PetroRio, né? Os riscos que você tem que tomar cuidado se você for investir na PetroRio. Como vocês viram lá atrás, a PetroRio era chamada de HRT. Isso lá por volta de 2011, que ela adquiriu campos de exploração. Então olha nesse gráfico aqui, ela conseguiu subir de 2011 até a metade de 2011 e a partir disso só foi queda atrás de queda e muita queda, porque ela estava tendo prejuízo atrás de prejuízo. Só para vocês terem noção ali do auge, né, da cotação das ações, foi mais de R$200, até o ponto mais baixo da cotação de suas ações teve uma queda de mais de 99% da queda. Ela chegou a custar algo em torno de 89 centavos cada ação. Isso foi naquela primeira fase onde a PetroRio, que era chamada de HRT, tinha um outro modelo de negócio. E aí depois tudo mudou. Depois disso ela passou por um
processo de turnaround, que a gente chama. Ela mudou completamente o modelo de negócios, começou a explorar só campos maduros, um pouco mais previsíveis. E olha o que aconteceu a partir de 2016. Aí eu dou um zoom nesse gráfico aqui, só de 2016 para frente. Esse gráfico aqui, ele mostra de julho de 2016 até os dias atuais aí de 2021. Ela subiu de forma absurda, ela chegou ali em 2016 ao valor mais baixo da sua cotação, em torno de 89 centavos, e hoje ela já chegou a bater mais de R$100, agora deve estar em torno de 98, 100, 101. O que a gente pode esperar da PetroRio para os próximos anos? Será que ela vai continuar fazendo boas aquisições? Se ela continuar fazendo boas aquisições, é possível que ela continue se valorizando ao longo do tempo. Será que ela vai continuar mantendo custos baixos, melhorando a eficiência? É outra coisa que a gente espera para que ela continue se valorizando. E na parte macroeconômica, o que a gente vai dizer da macroeconomia no mundo? A gente tem dois riscos que não dependem da empresa, como eu falei. É o risco da desvalorização do petróleo e o risco da desvalorização do dólar. Esses dois pontos a PetroRio não pode controlar. E os outros dois pontos que eu falei, boas aquisições e redução de custo, a PetroRio pode controlar. Então ela é um tipo de empresa que ela tem fatores que dependem dela e fatores que não dependem dela para ela ir bem. Então você pode perceber que é uma empresa de um risco mais acentuado, principalmente porque tem fatores que não dependem exclusivamente dela. E como é que estão os outros números da PetroRio? Como é que a gente pode enxergar um pouco melhor aqui sobre ela? Vamos ver a receita dela, como é que está aqui nos últimos anos. Olha aqui. Você pode ver ali que a partir de 2014, né, a partir de 2015, na verdade, quando ela começou essa aquisição ali, redução de custos, a receita vem crescendo ano a ano de forma bem acelerada, né? Então ela cresceu ali em todos os anos a partir de 2015. E o que aconteceu? A receita vem aumentando e será que a margem líquida dela vem se mantendo também? Como é que está a margem líquida dela? Você vai simplesmente esquecer esse vale gigantesco aí em 2013, que ela teve uma margem de menos 50.000%, sei lá o que. Essa era na fase obscura lá da PetroRio, é na fase da HRT, que não tem mais nada a ver com o que é hoje. A partir ali de 2016, ela teve uma margem líquida alta, né, de mais de 60%, depois caiu, né, em 2019 para 9%, e ali ela se manteve em 2018, 24%, 2019 38%, 2020 23% e o atual continua em 23,7%. Então ela vem mantendo ali sua margem e isso a gente percebe uma volatilidade nessa margem por causa daqueles fatores que eu acabei de falar para você. Dólar e petróleo, que a PetroRio ela não controla tanto. E com a redução de custos também ela consegue balancear essa margem aí que ela tem. Em 2021, eu não me atreveria de forma nenhuma a dar minha opinião com relação à direção que o dólar vai tomar, porque normalmente a gente erra se a gente for tentar prever o dólar. Mas eu diria que talvez 2021 e 2022 vai ser de muita volatilidade. Por quê? Porque vai ser um ano eleitoral e em anos eleitorais sempre a gente tem um pouco mais de volatilidade no preço do dólar em comparação ao real. E o preço do petróleo também é muito difícil da gente prever e a gente tem que olhar mais para os números, para as coisas que a PetroRio tem o controle, se você pretende investir nela e saber dos riscos das outras coisas que não dependem dela. Aí você viu que o que depende dela, a gente sabe que ela está tentando fazer, que ela está se esforçando para fazer, que é o quê? Cortar custos, melhorar a eficiência, reinvestir o lucro e fazer aquisições. Isso ela faz bem, isso ela já provou que está fazendo bem. As outras coisas a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? A gente não sabe qual a direção que vai tomar essa parte mais macroeconômica do dólar e do petróleo. Foca nas coisas que a PetroRio tem o controle se você quer investir nessa empresa. Então, como conclusão, a PetroRio é uma empresa que tem grande dependência ali do preço do petróleo e do preço do dólar. Se o petróleo afundar, não tem muito o que fazer, a PetroRio afunda junto. Mas o que a empresa pode fazer, ela está fazendo. Se você espera dividendos da PetroRio, talvez essa empresa não seja para você. Pelo menos não no curto prazo, ela não pretende distribuir porque ela foca em novas aquisições. Qual outro detalhe, outra característica? Alta volatilidade. PetroRio, por todos esses fatores que não dependem só dela, ela tem muita oscilação de preço na sua cotação, tem muita volatilidade. Se você é uma pessoa que não aguenta, não tolera alta volatilidade,
as ações da PetroRio não são para você. E outra característica, ela é uma empresa cíclica, porque está totalmente atrelada a uma commodity e uma commodity que é cíclica. Os valores do petróleo eles tendem a oscilar em ciclos. Então a PetroRio ela também está atrelada a ciclos. Então isso definitivamente não é uma recomendação. A decisão é sua de investir ou não nessa ação. Eu te dei as características da empresa e os números que ela tem e você fica à vontade para tomar sua própria decisão. Agora eu tenho um detalhe muito importante para falar para vocês. Eu quero saber quem que assistiu essa aula até o final, esse vídeo até o final. E para eu saber quem foi que assistiu, eu quero ler nos comentários aqui abaixo uma coisa que só quem assistiu vai saber, e aí você vai colocar aqui embaixo, eu vou saber que você assistiu e vou ser grato a você. Porque provavelmente se você assistiu até o final é porque você gostou do conteúdo. Que ninguém fica assistindo um vídeo tão longo como esse se não gostou tanto. Então se você gostou, eu quero que você digite aqui abaixo nos comentários, só você vai saber disso, que você viu até o final. Digita aqui abaixo, hashtag alta eficiência. Hashtag alta eficiência, que é o que simboliza a PetroRio, a empresa de alta eficiência. Então digita hashtag alta eficiência que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Segundo ponto, se você gostou, se você assistiu o vídeo até o final e gostou, eu te peço uma gentileza. Por favor, dê um joinha, dê um like nesse vídeo, porque ele vai chegar para mais pessoas, para outras pessoas conhecerem o meu canal e conhecerem esse conteúdo que eu estou produzindo. E se você gostou também, eu peço para você se inscrever em algum lugar aqui abaixo desse vídeo, clica no botão se inscrever e se inscreva no meu canal, porque você vai ser avisado de novos vídeos que virão ao longo das semanas. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.